Vamos continuar de onde a gente parou, né? Nós estávamos falando de contraste, né? Banho de contraste, na nossa última aula semana retrasada, né? Eu não sei se nós teremos aula semana que vem. A FEMA costuma emendar quinta e sexta. Não sei mesmo, né? Mas se tiver aula, a gente aula semana que vem de reumato, se não, só na outra semana. Vamos lá. Estávamos falando de contraste na aula passada, que é uma técnica que visa alternar a aplicação de frio e de calor, tá? É uma técnica que ela tenta absorver ao máximo os efeitos da crioterapia sem diminuir significativamente a temperatura muscular. Por que isso? Se essa técnica for aplicada no começo da minha sessão, e depois eu vou aplicar outros tratamentos que possam, por exemplo, envolver exercício, envolver movimento, não é interessante que o meu paciente esteja com músculo frio, que ele esteja com sangue frio. É interessante que ele esteja previamente aquecido, para que ele possa fazer um movimento com mais segurança, com mais calma. Igual nós já vimos em fisiologia do exercício, fisiologia humana, acho que a gente chegou a conversar isso ano passado em biomecânica em algum momento. Mas é interessante que o músculo esteja devidamente aquecido, preparado para ter ATP o suficiente para poder fazer o exercício dele. Então, a ideia dessa técnica é ter os efeitos da crioterapia, atuando principalmente sobre processo inflamatório, regeneração tecidual, mas sem reduzir a capacidade muscular para poder fazer um exercício ou uma determinada conduta. Como que funciona a aplicação dos banhos de contraste? Inicialmente, eu vou no turbilhão, eu vou colocar água quente e num ofurô ou no outro recipiente eu vou colocar água fria, tá? No turbilhão, tem turbilhão que tem aquecimento próprio, e turbilhões nesse modelo aqui, que foi o modelo que eu utilizei quando eu era estudante da graduação, que não faz tanto tempo assim, mas já vai aí para os seus 7 anos que eu me formei, 8 anos que eu me formei, era esse modelo aqui, e esse aparelhinho aqui em cima é o motor que vai fazer o efeito de hidromassagem, que vai fazer o turbilhão na água, né, que é aquele efeito que você cria ondulações na água, ele fica soprando como se fosse uma hidromassagem mesmo, que é o efeito de turbilhão. E o aquecimento, nesse tipo de aparelho, o que a gente costuma fazer? Deixa eu só olhar aqui. Entrou mais gente na sala aqui em relação a quando eu comecei a aula. Boa noite para quem entrou depois, tá? Boa noite, é nóis. Eu tô vendo agora aqui. Só conferir se eu tô gravando a aula. Tô gravando. Boa noite para quem entrou depois. Então, no turbilhão, como vai funcionar? O que eu vou fazer? Eu vou colocar um aquecedor aqui dentro, aquecer a água previamente, e aí depois eu tiro o aquecedor da água, e ligo o meu turbilhão, tá? Como funcionava? Nós usávamos na clínica um aquecedor manual, que é aquele que a gente chama de rabicó, de rabo de porco, que ele é uma resistênciazinha que eu coloco dentro da água, ligo ela e ela aquece a água. É um ferrinho que eu coloco na água e o ferrinho esquenta a água, tá? Eu tenho que colocar ela direto na água, ligar ela na água e tirar ela da água depois de desligado. Se eu ligar essa resistência fora da água, eu queimo o aparelho. Porque a resistência funciona, essa resistência de aquecimento funciona igual a resistência do nosso chuveiro, tá? O que acontece quando eu vou trocar a resistência do meu chuveiro, esqueço de abrir o registro e passar água fria antes de ligar o meu chuveiro na temperatura que eu quero. O chuveiro queima, tá? Por que o chuveiro queima? Recapitulando lá, biofísica no primeiro ano. Quando eu passo uma corrente elétrica numa superfície metálica, eu tenho o chamado efeito Joule. A energia elétrica se converte em energia térmica. O atrito dos elétrons numa superfície metálica esquenta aquela superfície, gera calor.
Então, a resistência do nosso chuveiro é feita para passar uma corrente elétrica pesada sobre ela. Essa corrente elétrica, o atrito dos elétrons com o ferrinho da resistência, gera calor naquela estrutura, e esse calor, em contato com a água, aquece a minha água. E aqui no nosso turbilhão vai ser a mesma coisa, tá? Eu vou colocar uma resistência dentro do meu turbilhão, vou ligar essa resistência na tomada, vai passar uma corrente elétrica na resistência, e essa corrente elétrica, ela não vai me dar choque, claro, porque é uma corrente elétrica fraca, mas ela vai ser forte o suficiente para gerar um efeito Joule, para converter corrente elétrica energia elétrica, perdão, em energia térmica, no caso, em calor. E aí o calor que essa resistência libera aquece a minha água. Ela vai trocar calor com a água, né? E ela acaba aquecendo a minha água. Boa noite, Marcela, que apareceu aqui também. Tinha aparecido antes a Leiene, a Gabriela, agora apareceu a Marcela. Boa noite, é nóis. Oi, professor, então, boa noite. Boa noite. Então, nesse turbilhão, nesse modelo aí, eu não sei como que vai ser o modelo que vai ter na nossa clínica. Pode ser que o da nossa clínica já tenha aquecimento embutido. Mas esse modelo aí, eu encho ele d'água, coloco a resistência, ligo a resistência na tomada, regulo a temperatura que eu quero, e vai ser uma temperatura por volta dos 32 graus, não mais que isso, senão a água fica muito quente. Coloquei o termômetro na água, chegou na temperatura que eu queria, desligo da tomada a resistência, tiro do turbilhão, aí beleza. Aí eu peço para o meu paciente colocar o membro dele, seja o braço ou seja a perna, e aí eu vou nessa parte de cima aqui, ó, opa, aqui, ó, nessa parte de cima tem um botãozinho. Eu vou nesse botãozinho e ligo. Aí ele começa a fazer o turbilhão na água. Aí ele joga a hidromassagem no pé do meu paciente e tem o efeito da hidroterapia, né, no caso. E aí eu não vou aprofundar tanto o efeito da hidroterapia, porque vocês estão vendo isso com a professora Mariana, né? Mas enfim, a água quente em contato com os tecidos tem efeito sobre os tecidos, tudo. Beleza. Depois que eu colocar meu paciente no turbilhão, meu paciente vai ficar 1 minuto ou 2 nessa água quente. Eu desligo o turbilhão e aí ele tira o membro do quentinho e coloca no frio. Né? Dá aquela aflição da gente imaginar isso acontecendo? Um pouco. Mas é assim que funciona a técnica. E eu faço uma alternância, dependendo do protocolo, de 1 a 2 minutos de uma temperatura para outra. Tá? Aqui eu não estou utilizando nenhum protocolo específico, eu estou utilizando a referência que os autores do livro da nossa bibliografia trazem, tá? A gente não trabalha com todo isso de calor, não, galera. É difícil eu achar um protocolo com 40 a 42 graus Celsius de temperatura. A temperatura costuma estar na temperatura corporal um pouco acima disso, 36 graus, 35 no máximo, porque senão a água fica muito quente. E depois, na temperatura fria, aqui está falando de 15 a 20, mas dependendo do protocolo, eu posso trabalhar só com entre 15 a 10, dependendo do protocolo. Tá? E levando em consideração que, como eu vou fazer uma alternância do calor e do frio, eu vou ficar 1 minuto, 2 no máximo numa temperatura, depois 1 minuto ou 2 no máximo na outra. Tá? E aí, o tempo total da aplicação dessa técnica vai ser dividido entre as duas temperaturas. Então, se eu pegar um protocolo de 20 minutos, alternando 10 minutos em um, 10 minutos no outro. No caso, 1 minuto no frio, 1 minuto no calor, mais 1 minuto no frio, mais 1 minuto no calor, e assim sucessivamente até eu ter 20 minutos. 10 minutos aqui, 10 minutos aqui. Tá? Então, é isso que se propõe o banho de contraste, alternar calor e frio, tá? Por meio aquático.
Como que eu preparo o meu banho? Eu falei do preparo do banho quente, como que eu preparo o banho frio? Vou pegar um ofurô, um balde, qualquer recipiente fechado, coloco água, coloco gelo, e aí aqui na Unesp tinha uma máquina de gelo, provavelmente na clínica da FEMA vai ter uma máquina para fazer gelo também. Aí eu pego lá o gelinho na minha canequinha, viro no balde, coloco água e vou controlando a temperatura, para chegar na temperatura que eu quero. E esse controle de temperatura, quando a situação estiver bem menos pior do que ela está agora, é o que nós vamos estudar também na nossa aula prática. Quando nós estivermos com segurança suficiente para todo mundo assistir a aula. E aí como funciona? Para qualquer técnica de crioterapia que eu estiver utilizando imersão em água fria, eu coloco a água, coloco o gelo e eu vou controlando no termômetro. Se eu estiver falando de imersão em água morna ou água quente, é a mesma coisa. Para eu saber se a água já está boa, legal, eu coloco o termômetro. Se a água que eu vou utilizar, por exemplo, no turbilhão está muito quente, aí eu desligo a resistência, tiro a resistência do turbilhão, e aí eu posso colocar mais água fria para tentar regular a temperatura, ou então deixo lá esfriando um pouco, dependendo do meu tempo, enfim. Com água fria é a mesma coisa. Coloquei água, comecei a colocar gelo, já vou colocando o termômetro. Perdão. Vou colocando o termômetro. Por quê? Para que eu não deixe a temperatura muito abaixo daquilo que eu realmente vou precisar, daquilo que eu realmente vou utilizar. Boa noite, Valéria. Lara Valéria, perdão. Estou olhando aqui no chat que ela chegou também. E aí, o que os autores querem com a aplicação do banho de contraste, galera? Hiperemia, redução E aqui no caso de hiperemia, eu vou ter aumento de temperatura e efeito sobre o meu fluxo sanguíneo. Redução do edema devido vasodilatação, e aí eu estou falando do efeito da crioterapia. E também alívio de dor. Tá? Então, eu vou ter hiperemia, aumento do meu fluxo sanguíneo e da temperatura na região irrigada, redução do edema provocada por vasodilatação e redução da minha dor, fazendo essa técnica de banho de contraste, primeiro no quente, primeiro no frio, primeiro no quente, primeiro no frio, depois no frio, tá? Esses são os efeitos que eu vou aplicar. Esse tipo de técnica é utilizado muitas vezes em membros que têm algum processo inflamatório instaurado. Claro, se eu vou reduzir edema, reduzir dor, penso em dor e edema, estou falando de inflamação. Eu estou falando de uma luxação, estou falando de uma subluxação, estou falando de uma fratura também. Fratura, eu tenho processo inflamatório por mais tempo. Então, o banho de contraste ele vai atuar nessas circunstâncias. Mais voltado para a parte ortopédica, né? Mas vai atuar nessas circunstâncias, para tratamento de processo inflamatório. Então, é essa a aplicação e utilização de contraste. E aí eu ressalto aquilo que eu falei na aula anterior de termoterapia. Aqui, galera, eu não vou falar o que se usa ou não, o que se testa ou não, tá? Aqui eu só vou falar as técnicas que tem disponível. Quando a gente acabar essa parte, daqui 2, 3 semanas, nós vamos tirar um dia só para fazer uma busca literária do que o pessoal tá ou não utilizando com certa eficiência, beleza? Outra técnica mais antiga para aplicação de calor é a cera ou a parafina. E a parafina no ponto de fusão dela, em 54 graus Celsius. Como assim o ponto de fusão? O ponto que ela sai do sólido e passa
para o estado líquido, né? Como nós bem sabemos, nós temos vela em casa para quando acaba a luz, tudo, ou para fins religiosos, mas todo mundo tem vela em casa. Quando acaba a luz é onde a gente sempre pega a vela, né, para se nortear. Quer dizer, antes se fazia isso, né? Hoje, enquanto tiver bateria no celular, você vai estar utilizando a lanterna do celular. Mas, enfim, todo mundo tem uma vela em casa, teve vela em casa. Nós vemos que a vela, no estado normal dela, ela é sólida. Em temperatura ambiente, ela é sólida. Então, o ponto de fusão dela é esquentar ela até uma temperatura que ela passa para o estado líquido. E essa temperatura que a vela passa do estado sólido para o estado líquido é 54 graus Celsius. 54 graus Celsius. E aí, como funciona a aplicação de parafina? Tá? A ideia aqui é eu criar uma camada de cera em torno da minha mão para reter calor o máximo de tempo possível na minha mão. A ideia até que não é tão ruim, né? Então eu vou ter um recipiente, que é esse recipiente que é o nosso banho, né? É um recipiente para esquentar e manter a temperatura da minha parafina, porque também se eu esquentar muito minha parafina, depois na hora que ela resfriar, ela não fica sólida do jeito que eu quero. Ela fica meio pastosa, meio oleosa, né? Não fica. Porque eu falo isso porque aqui no laboratório eu trabalho com histologia, já trabalhei com parafina de amostra e eu já zoei muita parafina, esquecendo a parafina na estufa. Então, esse aparelho que eu estou mostrando aqui no slide, ele é justamente para manter essa temperatura constante em torno de 54 graus Celsius, que é o ponto de fusão, que é quando ela sai do estado sólido para o líquido. Qual que é a ideia aqui? É eu ter um recipiente com parafina, colocar a minha mão nesse recipiente e tirar a minha mão dele. Assim como está aparecendo aqui na nossa imagem, vai ficar uma camada de parafina na minha mão. A parafina eu vou tirar do recipiente, ela vai resfriar, ela vai sair do estado líquido, vai voltar para o sólido e vai enrijecer na minha mão. Aí, essa mesma mão, com essa luvinha pronta de parafina, eu coloco de novo, tiro, faço outra camada superior, e aí eu vou fazer isso 3 a 4 vezes, até eu criar uma camada grossa de parafina em torno da minha mão. Galera, eu vou ser bem sincero e, cara, 3 anos fazendo estágio observatório e um atendendo, eu nunca vi outro uso de parafina na clínica da Unesp que não fosse para os alunos ficar brincando. Eu vou ser bem sincero, assim, era o rolê do estágio de ortopedia. Na hora que o estagiário do 4º ano vacilava, esquecia você ir lá na salinha do gelo, né, do turbilhão, e tinha lá a parafina na mesa, você vai, coloca a mão, fica fazendo luvinha lá, mongoloide, tá ligado? É besta? É besta. Mas quando tiver uma na clínica, vocês forem mexer, vocês vão ver que é legal pra caramba, cara. É legal pra caramba. E aí, assim, eu nunca presenciei, nunca observei um estágio e não tratei e não tive contato com quem tratou paciente que foi aplicar calor e aplicou calor com parafina, tá? Mas é utilizado na fisioterapia. Se é utilizado ou não, se tem eficácia ou não, não sei, a gente vai ficar sabendo mais pra frente. Mas é utilizado. Né? Aqui na clínica, uma clínica escola que tem um fluxo grande de pacientes, cara, isso aí só era usado para brincar. E era mó da hora, mas só era usado para brincar. Mas nós temos essa técnica. A ideia dela é boa, como eu falei. Eu faço 3, 4 camadas de parafina em torno da minha mão. E a parafina sólida, ela mantém o calor, ela mantém a temperatura que ela estava ali dentro. Claro, ela perde calor para o ambiente, né? Ela não vai ficar em 54 graus Celsius, vai ficar um pouco menos. Mas a temperatura dela vai ser mais quente que a temperatura da minha mão.
bem mais quente que a temperatura da minha mão. Não vai me machucar, mas vai ser mais quente. E a ideia é a parafina ser um isolante térmico e manter esse calor por mais tempo possível na minha mão ou no membro que eu estou tratando. Uh, Pelo tamanho do recipiente, galera, a maioria das vezes a galera ia tratar ou a mão ou, sei lá, num caso muito diferente, o pé. Nunca vi ninguém pondo o pé no negócio de parafina. Mas a mão é fatal. Minto, galera, minto. Um rapaz do meu grupo de estágio, ó, vou fazer aqui, não tá nos assistindo, mas Murilo, abração para você aí. O Murilo, ele atendeu uma paciente, ele aplicava parafina, e eu sei disso porque teve uma vez que eu desliguei a porcaria do aparelho para ligar o turbilhão, que tinha, as tomadas tava ruim, só tinha uma tomada funcionando. Aí eu troquei uma tomada com a outra e desliguei o negócio dele e zoei o tratamento dele aquele dia. Ele falou, pô, cara, você esqueceu a tomada, velho. Esqueci, fazer o quê? Mas ele usava na paciente dele, a paciente dele tratava... O que ela tratava? Cara, eu não lembro se era lesão muscular ou se era fratura. Eu acho que era fratura. Em algum momento do tratamento da fratura na mão dessa paciente, ele colocava, fazia banho de parafina. Fazia, porque eu desliguei o aparelho dele sem querer, ele ficou bravo comigo. Então, eu já vi utilizar isso. Mas foi a única vez que eu presenciei. O resto, cara, era só a galera do primeiro, segundo ano lá ficar fazendo luvinha, brincando, quando não levando a luva para casa. Mas temos a parafina como método para aplicação de calor terapêutico, tá? Então, bom, aqui está o método que eu já descrevi, né? Do outro lado, no outro slide estavam os objetivos, mas é isso, a ideia é eu criar várias camadas de parafina e reter o calor na minha mão. Tá, e aqui tem a explicação que os autores da bibliografia que a gente está utilizando, do livro que a gente está utilizando, dão para o uso da parafina. E aí, esses autores também, eles nem defendem, nem criticam as técnicas, eles só expõem as técnicas de fisioterapia que tem para os diferentes tratamentos de termo e fototerapia. Então, a ideia é justamente aquela, quando eu formo uma camada de parafina na minha mão, a parafina ela vai ter um efeito isolante, ela demora para esfriar, ela mantém mais o calor, a temperatura, e, consequentemente, esse calor vai ser aplicado no tecido que eu estou tratando. Então, se eu faço uma luva de 5, 6 camadas de parafina na minha mão, a ideia é que o calor dessa parafina, que não vai ser 50 graus, 54 graus Celsius, vai ficar ali em 40, 40 e poucos graus. Mas que esse calor fique em contato com a minha mão mais tempo, e aí a minha mão vai trocar calor com a parafina, vai receber esse calor da parafina, e eu vou aquecer os meus tecidos. Aí a partir daí eu tenho os efeitos terapêuticos. Só uma coisa, com relação à aplicação de parafina e a utilização e aplicação do turbilhão, alguém tem alguma dúvida? Alguém quer fazer alguma pergunta? Silêncio. Acho que não. Então é isso. Para aplicação do banho de contraste, eu preparo um banho quente e um banho frio e vou alternando conforme o protocolo, aplicando o membro no quente e depois no frio, e assim sucessivamente, alternando de 1, 2 minutos no máximo. E a parafina já vai estar pronta, pré-aquecida, eu coloco o meu membro, minha mão, no recipiente, coloco 5 a 6 vezes para criar várias camadas de parafina, e aí a ideia é eu reter calor nos meus tecidos com a parafina. Compressas e bolsas quentes, galera.
Não é mais tão comum hoje em dia, né? Mas o Júnior com certeza usou isso quando ele jogava lá Era basquete, né, Júnior, que você jogava? Quer dizer, cadê o... Deixa eu ver o pessoal aqui, ó. Acho que era basquete que você jogava, Júnior? Futebol? Não lembro. Quando você Basquete. estava lá na Educa. Basquete. Faz tempo que eu vi isso. Eu lembro disso criança com meu pai jogando futsal. Meu pai jogava futsal também. Você lembra, cara, de umas bolsas de borracha que você tirava a tampa e colocava água quente nela? E Lembro. fechava aí. Lembro. Né? Eu acho que você não usou, porque você tem uma idade próxima da minha, mas, enfim, deve ter visto na prática esportiva. Eu Antes, lembro. galera, nós tínhamos. Minha avó que tinha uma dessa. Oi? Minha avó que tinha uma dessa, uma bolsa dessa aí. Ela tinha dor na coluna, ela ia lá, esquentava a água na canequinha dela lá, ficava de bruço lá e colocava uma toalhinha, né, pra não ficar direto na pele, né, pra não queimar, e colocava aquilo lá. Falou que não. Sim, ô rapaz, vixe, vi muito meu pai fazer isso. Chegava do futsal com a perna gigante, né? Aí ele colocava, esquentava a água, virava na bolsinha, chegava lá no sofá na frente da TV, colocava em cima da perna e deixava. Eu nunca nem vi mais isso em lugar nenhum, mas era uma bolsa grande de borracha, assim. Então, galera, eu tô tocando nesse assunto, depois vocês dêem um Google aí, é curioso. Eu tô tocando nesse assunto porque antigamente, para aplicação de calor, esse era o método mais popular. Todo mundo em casa tinha uma bolsa ou um recipiente do tipo que colocava água quente para poder aplicar calor. Foi passando o tempo, foram aparecendo as bolsas hidrocoladas ou o tradicional termogel, que aí aqui já é do nosso tempo, já é eu, Júnior, vocês já utilizamos, que é essa bolsinha de gel, que é uma bolsa térmica, tanto para aplicação de calor quanto para aplicação de frio, tá? Ela é feita de um gel que ele tem propriedades isolantes. Como assim? Se eu aplico uma temperatura nesse gel, ele tende a manter essa temperatura por mais tempo, tá? E aí tem diversos modelos. Eu tenho uns aqui em casa, às vezes quando eu preciso, sei lá, gelar algum recipiente, né, eu coloco no freezer. Mas é um saquinho, ou então é um invólucro de plástico com um gelzinho dentro que eu coloco no freezer, congelo e depois uso para, enfim, para gelar água, gelar qualquer coisa que eu queira gelar. Para o calor também serve, tá? Não são todos os tipos, né? Mas para o calor também serve. A bolsa de termogel, eu vou aquecer essa bolsa de alguma forma, seja fervendo na água quente, seja colocando no micro-ondas, enfim, eu vou seguir a instrução dela para aquecer ela. E a bolsa de termogel vai substituir a bolsa térmica das antigas, que o pessoal colocava água quente. Agora eu tenho essa bolsa de termogel, que eu aqueço ela por um tempo e ela mantém o calor também por um determinado período de tempo. Claro que ela vai perdendo calor para a minha pele, vai perdendo calor para o ambiente, mas ela consegue conservar calor no seu corpo, tá? Então, essa bolsa aqui, ela é aquecida em altas temperaturas, não chega a ser a temperatura de ebulição da água, mas, ó, 75 graus Celsius. Eu aqueço essa bolsa a 75 graus Celsius, depois essa bolsa vai estar quente. Assim como fazia a avó do Júnior, eu vou pegar essa bolsa, vou envolver numa toalha ou num outro tipo de tecido para não entrar em contato direto com a pele do meu paciente, senão eu posso gerar queimadura, e aplico na região que eu quero aplicar calor. Tá? A bolsa térmica ou termogel tem um probleminha, que assim, diferente, por exemplo, da cera, que conserva calor por mais tempo, o termogel, ele resfria mais rápido. Então a ideia é, se eu precisar utilizar de calor para tratar meu paciente
E se eu precisar aplicar calor por um período de 10, 15 minutos, eu preciso ter mais de uma bolsa de termogel aquecida para poder ir revezando essas bolsas, tá? Então eu coloco a primeira bolsinha aqui e deixo o meu paciente, eu vou contando. Vou controlar a temperatura. Vi que a bolsa começou a esfriar muito, eu tiro aquela bolsa e coloco a outra. Justamente para eu manter efetiva a troca de calor, troca de temperatura com os meus tecidos, tá? E aí, no caso, para aplicação de calor, não é dos métodos mais efetivos. É um método prático, porque essa bolsa eu consigo transportar fácil para qualquer lugar, né? Enfim, pensando, por exemplo, em aplicação esportiva, pensando em evento, né? O FEMA Running, que é o evento de corrida que a gente tinha antes da pandemia na FEMA, vai voltar depois que a gente resolver esse problema da pandemia, tudo. No FEMA Running, se por um acaso precisasse fazer tratamento de algum atleta utilizando calor, seria mais prático eu ter essa bolsinha. Assim como eu usei a bolsa de eu não, vocês usaram a bolsa de termogel para fazer a intervenção fisioterapêutica. Só que aí, no caso, vocês utilizaram para crioterapia, né? Vocês chegaram a fazer isso, né, gente? Eu lembro do quarto ano, mas acho que vocês fizeram isso também. Sim, temos. Fizeram, acho. Só no passado que não teve uma corrida. Então, do ponto de vista de praticidade, essa bolsa de termogel, tanto para aplicação de calor quanto para aplicação de frio, da hora. O problema é, ela perde calor fácil para o ambiente. Nesse caso, falando de hipertermoterapia, ela resfria mais rápido. Então é interessante eu ter 4, 5 perto para poder dar o tempo do meu protocolo, o tempo que eu preciso aplicar calor naquela região. Além da bolsa de termogel, que vai ter efeito de aquecimento, os autores falam que não tem um efeito significativo na temperatura subcutânea, abaixo da pele. O efeito maior vai ser sobre a pele, mas enfim. Aplicando calor, eu promovo vasodilatação, todos os efeitos da hipertermoterapia eu acabo gerando. Aumento a circulação sanguínea. Se eu estiver falando de um processo inflamatório, não é interessante eu aplicar calor, pelo menos na fase inicial, porque senão eu prolongo aquele processo inflamatório. Falando da fase intermediária para a fase final, que é quando diminui o edema e eu começo a fazer reconstrução tecidual, a aplicação de calor pode ser benéfica, porque ela pode favorecer o fluxo sanguíneo para levar nutriente para a região, para eu poder regenerar aquele tecido mais rápido. Tá? Outra técnica para aplicação de calor no meu paciente são as compressas úmidas, tá? Que é o que, sei lá, na clínica, no nosso estágio no último ano, quando precisa fazer aplicação de calor, é o que é mais prático e mais fácil que a gente faz. Tá? Nós pegamos água aquecida, essa água vai estar aquecida entre 36 e 41 graus Celsius. Pego um balde, um Tupperware, coloco toalhas nesse balde desse Tupperware, retiro o excesso da água, torço a minha toalha, ela vai estar quentinha e aí eu aplico a toalha no membro do meu paciente. Assim como a bolsa de termogel, a toalha resfria mais rápido. Então é interessante eu ter algumas toalhas para aplicação dessa técnica, porque se eu aplico a primeira toalha, ela começa a esfriar, eu tiro ela e coloco a outra. E assim sucessivamente. Vou colocando uma toalha depois da outra para poder ter o meu efeito terapêutico, tá? Aqui os autores sugerem de eu fazer a troca dessa toalha de 5 em 5 minutos, tá? O termogel aguenta um pouco mais. O termogel vai aguentar um pouco mais na temperatura que eu aqueci ele. Ele demora mais a perder temperatura para o ambiente. A toalha já perde mais rápido, então a toalha eu já tenho que ficar mais esperto. Mas ela vai atuar com o mesmo efeito e com a mesma aplicação do termogel, tá?
Só que assim, é bem mais barato e mais simples você ter uma toalha para fazer compressa úmida do que você ter o termogel. Ainda que ambos sejam de baixo custo, sejam acessíveis e fáceis para você transportar, enfim, são práticos, né? Mas a compressa úmida com toalha ou com outro pano parecido é um método de baixo custo e mais fácil para eu poder utilizar na minha prática clínica para aplicação de calor nos meus tecidos. Ó, aqui já está ficando um pouco mais de boy. Bolsas aquecidas eletricamente. Tem alguns equipamentos, aqui no caso a gente tem esse meião, mas tem meia, tem luva, tem braçadeira, que elas são utilizadas tanto para aplicação de calor quanto para aplicação de frio, tanto para esquentar quanto para esfriar, tá? Elas são elétricas, eu ligo o aparelho, o equipamento na tomada, faço a programação dessa bolsa, essa bolsa elétrica, e aí se eu quiser aplicar, no nosso caso, que a gente está estudando a aplicação de calor, eu regulo a temperatura que eu quero e ela aquece o meu membro, tá? O método de aquecimento dela vai ser semelhante ao aquecimento da resistência do chuveiro. Eu vou ter um sistema elétrico dentro dessa bolsa, eu vou vestir essa bolsa, e esse sistema elétrico vai passar uma corrente elétrica por um fio, por uma cavidade metálica, e eu vou ter o efeito Joule acontecendo. Eu vou transformar a energia elétrica em energia térmica. E essa energia térmica vai ser o calor. Pensando na geração de calor. Na geração de frio, ela vai ter um método de refrigeração. Pode ser utilizando gás, como é a nossa geladeira, pode ser de outra forma, para poder resfriar o membro em questão. Então, na hora que eu visto essa roupa, pode ser uma meia, pode ser uma luva, uma abraçadeira, ela tem um sistema interno que gera resfriamento ou que gera aquecimento. E aí assim, galera, a finalidade dela vai ser a mesma, tá? Nesse caso, essa bolsa aquecida eletricamente, eu tenho uma efetividade parecida com a cera, com a parafina. Porque eu consigo manter uma temperatura aplicada por mais tempo em relação ao termogel e em relação à compressão úmida. A compressão úmida do termogel vão perder temperatura para o ambiente, vão perder calor para o ambiente. A parafina perde também, mas demora mais. Agora, essa bolsa elétrica, ela demora mais a perder, quer dizer, ela não perde temperatura. Eu consigo manter por mais tempo o aquecimento que eu quero ou o resfriamento que eu quero. Aí eu vou ficar devendo para vocês como funciona essa bolsa elétrica para resfriamento. Eu acho que é por gás. Você deve ter um sisteminha interno dela que por gás ela faz o resfriamento. Agora, aquecimento, ela tem vários fios elétricos dentro dela, e aí eu passo uma corrente específica nesses fios que os fios esquentam. E aí, como ela está toda em volta desses fios, ela acaba esquentando o material e esquentando o meu membro também. Outro método de aplicação de calor, hidroterapia, tá? E aí eu não vou explorar tanto porque, como eu falei, a Mariana já está falando disso com vocês, mas hidroterapia, tanto no uso do turbilhão, que aí já é um uso mais localizado, quanto em piscinas aquecidas, e a piscina da clínica vai ser aquecida, eu tenho a temperatura da água regulada para temperatura do meu corpo, às vezes um pouquinho só mais alta, mas vai estar igual a temperatura do meu corpo, e eu consigo ter uma aplicação efetiva de calor, né? A água aquecida no turbilhão ou a água aquecida na piscina não perde, ela não esfria, né? Ela é controlada eletricamente, então eu consigo manter aquela temperatura constante por mais tempo.
A água por si só já tem um efeito relaxante sobre os tecidos, com o calor, esse efeito relaxante aumenta mais ainda, e aí eu consigo ter efetividade de aplicar calor nos tecidos superficiais e também nos tecidos mais profundos, que é o grande problema da aplicação de calor, é justamente isso. Utilizando bolsa elétrica, utilizando parafina, eu consigo manter o calor presente nos meus tecidos e com isso esse calor consegue se difundir para tecidos mais profundos com mais facilidade. Hidroterapia é a mesma coisa. Como eu estou imerso na água quente e toda a água está quente no ambiente, a água vai trocando temperatura com a minha pele vai se aquecendo e, consequentemente, os tecidos profundos, quanto mais tempo eu fico na água quente, mais os tecidos profundos também vão aquecendo. Beleza? E aí, como o efeito da hidroterapia, eu tenho relaxamento, redução da dor, aumento a flexibilidade dos meus tecidos, e se eu precisar fazer um exercício, eu consigo fazer esse exercício mais fácil. A hidroterapia, determinados tratamentos, e aí eu estou falando de osteoartrite, eu estou falando de pacientes que tiveram câncer de mama, que tem edema linfático em membro inferior, membro superior, gestante, a pessoa fazer a terapia dela numa piscina aquecida ou na temperatura corporal facilita a realização do exercício e amplifica a efetividade da terapia. Por quê? Eu fazer exercício, como nós vemos em biomecânica, eu fazer exercício no solo gera mais impacto e exige mais força muscular em relação a fazer exercício na água. Além disso, a água preservando o calor e a flexibilidade, principalmente dos músculos, facilita com que eu consiga fazer determinados movimentos com mais facilidade, sem exigir tanto fisicamente do meu paciente. Além do mais, se eu estiver falando de dor, né, como toda a terapia, ou até mesmo todo o banho relaxante que a gente já tomou na vida, se eu estou debaixo da água e a água está quente, eu tenho redução de dor, aumento a flexibilidade tecidual. Se eu tiver, por exemplo, com a musculatura muito tensa, essa musculatura relaxa, e aí eu acabo relaxando como um todo. Então, fazer exercício na piscina, envolvendo hidroterapia com a temperatura entre 36 e 41 graus, traz um efeito relaxante e analgésico para os músculos e também facilita se eu precisar fazer qualquer movimento. Ana Laura pergunta aqui. Não tá perguntando não. Ela tá não, tudo bem, Ana Laura. Se precisar sair, sem problema nenhum, cara, sem problema nenhum. Se tiver com problema de internet. Só lembrando, galera, todas as aulas que nós estamos tendo estão sendo gravadas. Eu tô colocando no meu canal no YouTube e o link no Moodle, tá? É aula no YouTube normal como toda outra, mas não é para falar que vai pro YouTube, é para falar que tá no Moodle. Então, vocês sabem, os links vão estar lá. Se quiser assistir a aula depois, só clicar no linkzinho, ela abre no YouTube lá, a gente assiste suavão. E se você estiver assistindo do 3G, Ana Laura, você diminui a qualidade do vídeo, que aí consome menos dados. Você consegue ver normal, bonitinho no celular, consegue ouvir normal, mas diminuindo a qualidade consome menos dados. Boa noite. Alguém quer fazer alguma pergunta, galera? Alguma colocação com relação a compressas úmidas, termogel, bolsa aquecida eletricamente, hidroterapia? Alguma pergunta, curiosidade, contestação, dúvida, enquanto eu tomo minha água? Não, professor. Tranquilo.
Cara, isso aqui é curioso. Aqui a gente já tá falando bem do começo da fisioterapia, né? Forno de Beer. Eu vou deixar linkado para vocês um vídeo. Quando vocês estiverem de boa, vocês assistam esse vídeo, que é de um professor da Unip de São Paulo, um professor, cara, muito fera. Já tive a oportunidade de assistir várias palestras dele, aqui na Unesp, no caso, e ele é pesquisador na área da fisioterapia, e assim, ele é bem chato com relação a... Caramba, cadê meus favoritos? Aqui. Ele é bem chato com relação a técnica, tratamento, efetividade, essas coisas. E, vou colocar aqui no chat o link, tá? Aí depois da aula, quem tiver curiosidade, é um vídeo curto, é um vídeo de meia hora, eu acho, não mais que isso. Né? 30 minutos, não mais que isso. Mas o papo dele com o entrevistador é muito bom. Tem uma questão que ele levanta, que é assim, tipo, aqui eu vou falar de técnicas novas, técnicas mais antigas, eu não estou falando de efetividade, estou só falando que tem essa técnica para essa finalidade. E eu vejo, por exemplo, o forno de Beer, que foi um dos primeiros, se não o primeiro método de aplicação de calor na fisioterapia, e isso é um método antigo, cara. Tipo, a gente tá falando aqui de anos 80, anos 90. Pra antes, dependendo. E uma coisa que esse cara, o professor Leonardo, fala na entrevista, que ele fala que os alunos reclamam: pô, professor, se você começa a ser muito chato com as terapias para ver o que tem ou não efetividade, você começa não só a cercear e restringir aquilo que vai ser aplicado, mas também você acaba cortando a criatividade dos fisioterapeutas de pensar e propor novas formas de tratamento, novos equipamentos, novos exercícios, tudo. E ele fala uma coisa que eu acho muito legal, que é assim, na verdade é o contrário, né? Tipo, você não vai cercear a criatividade do fisioterapeuta para pensar o tratamento, mas tudo é baseado numa teoria, tudo tem um fundamento e tudo passa por uma evolução. Então, é muito legal você olhar métodos antigos de tratamento para ver como que aquele método evoluiu para chegar no que a gente utiliza hoje para tratamento fisioterapêutico, tá? E ao invés de você julgar, não, coisa tal é balela, baboseira, esquece, some daqui. Tipo, não. Se aquilo não tem efetividade, mas tem uma teoria boa por trás, eu posso pensar um outro jeito de bolar e montar aquela técnica e testar para ver se ela vai ter efetividade ou não, tá? E aí eu tô falando tudo isso por quê? Forno de Beer. Parece literalmente um forninho mesmo, que a gente usa, forninho elétrico, ou no forno do nosso fogão em casa mesmo. Você fala, pô, cara, que bizarro, né? Tipo, você pensar que você vai pôr um paciente aí dentro no meio. Mas não, tipo, foi um dos primeiros métodos que as pessoas pensaram lá atrás para você aplicar calor no paciente. Aí, a partir dessa ideia aqui, foi que a galera pensou, pô, será que tem a mesma efetividade eu usar banho de cera? Será que tem a mesma efetividade eu colocar pano compressa? Será que tem a mesma efetividade eu colocar termogel? Tá? E aí, a partir daí, você vai evoluindo a ideia do tratamento, vai testando coisas diferentes. E aí, claro, dentre várias que você testa que não dá certo, às vezes uma ou outra você começa a ter um efeito significativo, um efeito interessante de você prestar atenção. E todo tratamento passa por uma evolução, todo conhecimento passa por uma evolução. Né? Por que eu estou falando isso? Como sempre, eu não sou a favor de terapia A, B, C, D ou E. O time que eu torço é o Corinthians e sou fiel ao Corinthians, é minha esposa. Né? Do resto, para mim, cara, eu faço aquilo que for melhor, aquilo que for mais barato. Não, primeiro, meu bem, que eu falei do time primeiro. Aqui, ó, já arrumei encrenca. Eu faço aquilo que for mais barato, aquilo que for mais fácil, aquilo que for mais prático. Para tudo, para marca, para jogo, para tudo.
né? E terapia também. Mas é interessante a gente manter a nossa mente aberta para conhecer coisas novas, e aí sim, conhecer coisas novas e manter nosso olhar crítico. Porque é uma via muito dúbia, mas se eu restringo muito a minha visão, às vezes eu posso deixar passar alguma coisa que teria uma efetividade legal no meu tratamento. Ao passo também que, assim, eu não posso tudo que a galera jogar eu abraçar, porque, pô, aí senão, cara, eu vou estar, tipo, passando banana nas costas do paciente daqui a pouco, tá ligado? Então, é legal a gente ter ter a mente aberta, né, ser curioso com as coisas e manter a nossa crítica também, para aquilo que é efetivo, que é legal e aquilo que não é. Mas, enfim, o nosso método de termoterapia hoje evoluiu a partir disso aqui, ó, do forno de Beer. Era um aparelho antigo, como nós podemos ver no formato de forno, parece na verdade uma casinha de cachorro, mas no formato de um forno, aonde aqui do lado eu tenho até interruptor parecido com isso que a gente utiliza em casa aqui para acender a luz. Eu tenho um interruptor para ligar e desligar o meu equipamento, o controle da temperatura, né? E eu posiciono o meu membro, o meu paciente aqui dentro do aparelho, e nas laterais do meu aparelho eu vou ter a emissão de calor, né? Esse sistema é um sistema parecido com tudo que a gente viu até agora que envolva resistência elétrica para produção de calor, né? Então, eu tenho um sistema elétrico passando aqui dentro do meu forno de Beer, e quando eu ligo esse equipamento na tomada, eu passo uma corrente elétrica aqui dentro, ela vai passar e vai entrar em atrito com uma superfície metálica, e aí a energia elétrica vai virar energia térmica, vai virar calor. E esse calor vai ser irradiado para o membro do meu paciente. E aí, até é isso, né? No caso, eu vejo o protocolo, vejo quanto tempo eu tenho que deixar meu paciente, o posicionamento certinho, eu posiciono lá o membro do meu paciente dentro do forno, ligo o aparelho e deixo lá, né? Por um determinado tempo, depois tiro. A clínica da Unesp, eu só falo clínica da Unesp porque foi a clínica que eu mais tive contato na vida, né? A clínica aqui que eu fiz estágio, tudo que eu estudei, até um pouco antes de eu chegar na graduação tinha um equipamento desse, depois eles descartaram. E, cara, eu ouvi muita história de queimadura, assim, de aluno que dava uma vacilada e eu gerava queimadura no paciente, às vezes queimadura de segundo e terceiro grau. E a galera tinha um pé atrás de usar esse forno de Beer. Claro, ele tinha... Aí a gente tá falando de qualquer equipamento que for utilizar de termo e fototerapia. Você tem que usar com cuidado, tem que usar prestando atenção, tem que seguir a risca o que fala o protocolo para evitar acidente, né, acima de tudo. Tipo, é aquela coisa, a fisioterapia não mata, mas machuca bastante, né? Então, eu tenho que tomar esse cuidado, porque, enfim, eu vou tratar meu paciente, eu posso gerar um problema maior ainda. E a galera reclamava disso, falava, tem esse forno de Beer, mas tem que tomar um cuidado, porque se esquentar demais, gera lesão cutânea, e aí forma bolha na pele do paciente. O pessoal sempre falava com receio do forno de Beer, mas muita gente utilizou para tratamento, anos 80, 90, anos 70, né, que fisioterapia de 69 aqui no Brasil. Então, diante disso, a galera usava a rodo. Vamos ver se ainda está usando na nossa próxima aula de termo. Riscos, galera. Riscos da utilização e da aplicação de termoterapia. Queimadura, né? Queimadura é o primeiro risco que eu tenho que tomar cuidado, é o primeiro risco que aparece para eu evitar no meu paciente. Então, principalmente com técnicas que envolvam contato direto com a pele, né? Se eu tô usando uma técnica ou equipamento que está irradiando o calor, tem o risco também, mas o risco é menor do que algum equipamento ou alguma técnica que está em contato direto com a pele do meu paciente. Então eu tenho que estar sempre atento à temperatura da toalha, do termogel, da cera, do turbilhão, do que for.
porque queima e dói, cara, é complicado. Dá problema, sabe? Então eu tenho que estar sempre atento à temperatura. No lugar que vocês forem utilizar a termoterapia, vai ter um termômetro, e vai ter um termômetro da hora, cara. Vai ser aquele termômetro de mercúrio grandão que você utiliza para imersão, né? Galera, vamos usar e abusar do termômetro, né? Para verificar se o aparelho, o seu equipamento, o que quer que seja, está na temperatura ideal, tanto para calor quanto para frio. Então vamos usar o termômetro, porque temperaturas muito altas geram o risco de queimadura. Quando eu vou utilizar cera, eu tenho que tomar muito cuidado. Quer dizer, todas essas técnicas que nós vimos, né, salvo compressa úmida, termogel, mas enfim, o paciente não pode apresentar lesão na pele. Qualquer feridinha que o meu paciente tiver na pele, eu posso acabar piorando aquela lesão, né? Então eu não aplico calor diretamente sobre lesão na pele do meu paciente. Falando de parafina, pior ainda. Por quê? Pode ficar resíduo da parafina na pele do meu paciente, esse resíduo entrar em contato com a lesão, com a ferida na pele dele, e isso pode virar uma infecção de uma hora para outra. Então eu tenho que tomar esse cuidado, tá? O paciente tem alguma lesão cutânea visível, alguma ferida, alguma cicatriz, qualquer coisa, não vou utilizar nada do qual eu tenha contato direto com a pele, nenhuma principalmente substância líquida, então parafina, água, o que quer que seja. Bom, era isso que eu tinha para falar, né? Os riscos, evitar queimadura e não utilizar essas técnicas para lesões cutâneas, para ferida na pele, ou se não tiver como precisar utilizar, que eu possa de alguma forma cobrir aquela região com um tecido, com uma luva, tudo. Né? Eu posso colocar uma luva de borracha na mão do meu paciente e, por exemplo, aplicar cera. A cera vai por cima da luva de borracha. Aí, em cima da luva de borracha, eu faço uma luvinha de cera também. Ou então, por exemplo, se eu for fazer hidroterapia, eu coloco uma cera no meu paciente. Eu coloco uma luva no meu paciente ou uma vestimenta que cubra a região com a ferida e faço a imersão. Tá? Falando de hidroterapia, teria que ser alguma coisa que fosse impermeável, aí já é mais difícil da gente conseguir. Mas, se não tiver contato direto da ferida com a água ou com o objeto líquido, de boa. Tá? Contraindicações da utilização de hipertermoterapia. Falta de sensibilidade térmica no corpo do meu paciente. Então, se o meu paciente se ele tiver dificuldade para sentir calor ou sentir frio, eu não uso aplicação de calor. Justamente porque também eu dependo do feedback do paciente. Se está muito quente ou muito... os nossos pacientes, eu vou ter uma variação, né? Tem gente que sente calor mais fácil, tem gente que sente frio mais fácil, ou tem gente que sente menos frio, menos calor. Vai da adaptação de cada um. Se por um acaso o paciente tem dificuldade tem principalmente perda de sensibilidade, eu posso aplicar uma quantidade de calor acima do tolerável da pele dele e posso gerar lesão na pele do meu paciente. Ele pode não sentir essa lesão por essa perda de sensibilidade, mas eu posso gerar essa lesão. Ou tem pacientes que têm uma sensibilidade exacerbada para variação de temperatura. E aí eu tenho que pensar naquilo que é melhor para o tratamento e que é melhor para o paciente também. Porque eu não posso forçar o paciente, por exemplo, a utilizar uma técnica que eu vou de calor ou de frio, e aquele calor ou frio eu preciso naquela temperatura para ter o efeito terapêutico, e o meu paciente não tolera aquela temperatura. Tipo, aquela temperatura é muito alta ou muito baixa para ele. Eu não posso obrigar o paciente a fazer um tratamento que ele não quer. Eu vou ter que ou pensar outro tratamento com a mesma eficácia, ou usar um tratamento diferente que não envolva terapia, mas menos eficaz. Aí eu explico, falo, ó, você não quer usar frio, tudo bem, é ruim, tudo, mas ó, vou ter que utilizar então essa outra técnica e ela não é tão efetiva. E aí é questão de sentar e explicar.
nunca, 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 nunca aplicar ou usar qualquer coisa que vá de contra o paciente, seja contra a sensibilidade dele ou alguma coisa que ele não esteja de acordo. Nunca, nunca. Circulação comprometida, né? Aplicar calor com circulação comprometida eu posso atrapalhar não, eu posso desarranjar a homeostasia com relação à pressão arterial, com relação ao fluxo sanguíneo, e aí eu posso gerar problema circulatório para o meu paciente, atrapalhar a nutrição de determinados tecidos. Áreas de sangramento ou hemorragia recente, mesma coisa. Eu não posso. Primeiramente, eu corro o risco de gerar infecção no meu paciente, principalmente se estiver em contato com a ferida. E, mais uma vez, se é uma área que teve sangramento ou teve alguma hemorragia e eu não vi, eu atrapalho o fluxo sanguíneo naquela região, gero alteração na pressão arterial, no fluxo sanguíneo, atrapalho a nutrição tecidual e também atrapalho a função cardiovascular. Então, o paciente apresentou problema circulatório, eu tenho que tomar muito cuidado para aplicar calor. Se puder, evita. Ferida, né? Lesão na pele, outras doenças de pele que possam vir a ser prejudicadas com a aplicação de calor. Comprometimento vascular, que entra aqui na nossa parte circulatória. Tecidos lesados ou já infectados, que a gente já comentou também que era a nossa ferida anteriormente. O paciente chega de todo jeito pra gente tratar, cara. Todo santo jeito. Chega com curativo, dependendo, chega sem curativo, pá. E aí a gente tem que prestar atenção nesses pontos e tomar cuidado para não piorar a situação do paciente. Beleza? Dúvidas, galera, a respeito de risco, contraindicação, técnicas de hipertermoterapia? Não, tá todo mundo quietinho aí, todo mundo de boa, por enquanto não. Vamos falar então de crioterapia, né? Se eu estava falando do Yin, vamos falar do Yang. Crioterapia, terapia utilizando frio, e assim como a hipertermoterapia, ela envolve troca de temperatura. A diferença é, na hipertermoterapia, eu vou entrar em contato com um ambiente ou com um objeto quente, e esse objeto vai trocar a temperatura com a minha pele, vai transportar calor para a minha pele. Né? O calor viaja sempre de onde tem mais calor para onde tem menos, então o objeto mais quente, que é a minha pele, ele vai trocar calor com a minha pele vai esquentar em contato com ele. Crioterapia já é o inverso. Eu vou aplicar um objeto frio na minha pele, e aí a minha pele vai passar calor para esse objeto frio, e ela tende a resfriar. Ou se eu coloco a mão no recipiente com água fria, com água gelada, mesmo princípio. A troca de calor vai ser da minha mão, que tem mais calor em relação à a água gelada vai tentar absorver o calor da minha mão e a minha mão vai esfriar. Tá? A aplicação da crioterapia, assim como a hipertermoterapia, tem diferentes métodos. O tempo e a temperatura são fundamentais para eu ter eficácia do meu tratamento, e eu tenho que estar sempre atento ao protocolo, tá? Tanto para regular a temperatura, quanto para regular o tempo de exposição. O tempo de exposição é fundamental, porque determinadas temperaturas eu não posso me expor por muito tempo, senão eu prejudico a circulação sanguínea, começa a gerar lesão tecidual. Só que determinadas temperaturas eu preciso expor por um tempo maior. Por exemplo, vou falar de imersão em água fria. Imersão em água fria com temperaturas até 9 graus, eu vou fazer a imersão do meu membro por menos tempo, porque já é uma temperatura muito baixa para eu ficar com o meu membro imerso, senão eu prejudico a sensibilidade, circulação sanguínea e começo depois a ter lesão tecidual. Temperaturas com imersão em água fria por volta de 15 graus Celsius, diferente dos 9 graus anteriores, 15 graus Celsius,
eu já posso ficar por mais tempo. Já é uma temperatura que vai demorar mais tempo a prejudicar os meus tecidos. Tá? Então, para que eu possa ter efeito da crioterapia, a minha pele tem que ficar com uma temperatura entre 29 a 13 graus Celsius. Levando em consideração que a nossa temperatura corporal média é de 36 graus e meio, tendo resfriamento a partir de 29 graus, eu já começo a ter efeito da minha técnica, tá? E aí, como eu falei, para atingir essa temperatura vai depender de como eu estou aplicando a técnica e por quanto tempo. Quando vocês participaram do FEMA Running, vocês faziam uma aplicação localizada de 3 minutos. Pegava lá a pedrinha de gelo, fazia a aplicação por 3 minutos, né? Pelo protocolo, aquela aplicação por aquele período de tempo era suficiente para promover recuperação muscular. Eu não sei o quanto gerava de resfriamento da pele, mas principalmente gerava resfriamento cutâneo e um pouco do resfriamento subcutâneo, e esse resfriamento cutâneo e subcutâneo já era o suficiente para poder alterar a circulação sanguínea naquele membro. Tá? Como vocês vão bem lembrar, sob baixas temperaturas, os nossos vasos promovem vasoconstrição para aumentar o calor naquela região e aumentar a velocidade do fluxo sanguíneo. E desculpa aí, galera. E além disso, pensando em recuperação muscular, eu tenho liberação de lactato sanguíneo depois que eu faço o meu exercício. O lactato é liberado pelo meu músculo. E esse lactato eu preciso devolver ele para o fígado. Então, as técnicas de crioterapia, nesse caso, promovem a recuperação muscular, dentre outros fatores, por retirar esse lactato e jogar de volta tirar da corrente sanguínea e jogar no meu fígado. Além disso, eu tenho também redução de dor, eu tenho redução de processo inflamatório, né? Mas tudo isso acontece porque eu primeiramente afeto o meu fluxo sanguíneo. A questão da dor, quando eu tenho redução da temperatura local, da corporal não, porque corporal gera efeito sistêmico, mas quando eu tenho redução na temperatura local, eu tenho redução na transmissão de potencial de ação entre as minhas células nervosas e, consequentemente, eu prejudico a minha sensibilidade. Se eu estou falando de dor, eu reduzo a minha sensibilidade. Aqui eu tenho um levantamento rápido do efeito de cada técnica para redução de temperatura corporal. Perguntinha? Não. Vitória vai sair um pouco mais cedo. Sem problema, Vitória. Valeu pela sua participação aqui na aula. Boa noite, bom final de semana. Galera, não sei se começou o Big Brother não, mas se começar a prova do líder antes da gente terminar a aula e alguém for líder, dá um toque aí pra mim, beleza? Por favor. Se alguém tiver com a TV ligada aí, que a minha TV fica aqui nas minhas costas, aqui não dá pra eu... Claro, né, tô dando aula, trabalhando, não vou ficar olhando a TV. Gabriela ama Big Brother, tá acompanhando? Eu também, Gabriela. Esse ano eu entrei de cabeça no Big Brother, cara. De cabeça, você não tem noção. Depois do Big Brother do alemão, que acho que foi o BBB7, eu entrei de cabeça nesse Big Brother. Vamos lá, voltando aqui para nossa crioterapia aqui. Então, como eu falei, determinadas técnicas vão exigir um certo tempo de exposição para eu ter redução da temperatura da minha pele. Para eu verificar a efetividade de uma técnica, tanto de hipertermoterapia, aplicando calor, como de crioterapia, eu primeiro verifico a temperatura da pele. Determinadas técnicas não geram temperatura subcutânea tão efetiva quanto redução da temperatura da pele, tá? Só que como nós vimos também lá no primeiro ano em fisiologia humana, nós somos revestidos de vários
capilares no nosso corpo. A maior parte do nosso corpo é irrigada por capilar, a pele não é exceção. Tá? Então eu tenho muitos capilares arteriais e muitos capilares venosos fazendo a irrigação do meu corpo. Então, se eu faço redução da temperatura cutânea, teoricamente eu estou reduzindo a temperatura em diversos vasos capilares e, consequentemente, eu tenho uma resposta sistêmica na minha circulação. Se a maioria dos vasos são capilares e eu reduzo a temperatura nesses vasos, consequentemente, o efeito dessa redução de temperatura que vai promover vasoconstrição vai refletir na minha circulação sanguínea geral. Então, aqui eu não vou fazer crioterapia, salvo quando é recuperação de atleta, tudo, mas na clínica, no dia a dia, tratando pacientes comuns, eu não vou fazer crioterapia de corpo todo. Eu vou fazer de um membro. No máximo, uma água até a cintura, abaixo da cintura. Mas é mais para atleta. Para paciente do dia a dia, membro. Tá? Um braço, uma mão, um pé, uma perna. Então, nesses casos, a temperatura da pele é fundamental para eu saber se a minha terapia está tendo efetividade ou não. Se eu resfrio a pele, eu promovo o efeito circulatório naquela pele e, consequentemente, eu afeto a circulação daquele membro. Então, imersão em água. Eu tenho redução da temperatura da pele da região que eu estou aplicando a imersão em água fria após 20 minutos. Tá? Com uma temperatura da água de 4 graus Celsius. Uma redução, a nossa temperatura corporal é de 36,5 graus Celsius. Essa dedução aqui do autor provavelmente está sendo da temperatura corporal como um todo. Mas temperatura 4 graus Celsius, da água 4 graus Celsius é muito frio. Vocês não têm noção. É um lago gelado que você pula dentro. Quer dizer, aqui no Brasil não tem tanto, né? Mas é muito frio, muito frio. A temperatura, por exemplo, a 9 graus é a temperatura mais baixa que eu encontro em protocolos de imersão em água fria. Então, 9 graus já é muito baixo. 4 graus é muito baixo ainda. Então, provavelmente aqui, fazendo uma imersão de 20 minutos a 4 graus Celsius, provavelmente essa imersão é pelo menos de um dos membros inferiores todos na água, né? Quando não os dois. Então, o que isso quer dizer? Se eu colocar uma perna ou duas na água a 4 graus Celsius por 20 minutos, a minha temperatura corporal diminui em 7 graus. A temperatura corporal, tá? Então, o que nós vamos achar? Bom, eu vou acabar antecipando, porque eu estou lendo alguns trabalhos agora, mas o que nós vamos achar? Alguns protocolos que trabalham com imersão em água fria, exposição à temperatura da água a 9 a 8 graus no máximo, essa exposição ela ocorre no máximo quer dizer, entre 8 a 9 graus de temperatura, ela ocorre por um tempo máximo de 10 a 5 minutos, não mais que isso. Quer dizer, não menos, não mais que isso, 10 a 5 minutos. Agora, por exemplo, se eu quiser trabalhar com 15, 20, 25 minutos, eu vou precisar subir essa temperatura, porque senão eu posso gerar lesão tecidual no meu paciente. Mas a imersão em água fria ela tem uma efetividade absurda para reduzir a temperatura corporal. Aqui está considerando pele de um modo geral. Então, redução na aplicação de massagem com gelo, na área que eu estou aplicando o gelo, eu posso reduzir a temperatura até 26,6 graus Celsius, com o gelo a 2 graus Celsius, e o gelo ele congela a 0 graus. Então, 2 graus estão quase na temperatura que ele se mantém congelado, aplicando por 10 minutos. Eu acho que ele está falando da aplicação local. A temperatura é no local que eu estou aplicando a técnica. Então é por isso que vocês também
verificaram que, como eu falei, eu não sei a quantidade disso, mas provavelmente no membro que vocês estavam aplicando o gelo no FEMA Running, dos corredores, depois de aplicar a técnica, vocês encostam no membro, o membro está gelado, né? Parece que a temperatura está menor do que a gente imagina, mas não. A temperatura nas regiões que eu aplico a crioterapia, ela reduz abaixo da temperatura corporal, mas ela não reduz a menos de 20, 15 graus Celsius, tá ligado? Então vamos lá. Aplicando o gelo a 2 graus Celsius por 10 minutos, a temperatura da pele fica por volta de 26,6 graus, dependendo do protocolo e dependendo da maneira que eu estou aplicando. Spray vaporizador reduz temperatura na região que eu aplico o spray, mas não reduz tanto, tá? Aqueles sprays de futebol ou de vôlei, de basquete que a gente vê, tipo, o cara machuca na quadra e aí já vem a equipe médica e passa aquele sprayzão lá. Aquele spray que o cara passa é para gerar resfriamento na pele e aí, dentre outras coisas, para gerar principalmente efeito analgésico, para reduzir dor. Tá? Só que, como é um vapor, é um spray que eu estou aplicando, ele tem mais dificuldade de se manter em contato com a minha pele, porque, claro, ele vai evaporar, e o efeito dele é menor. Tanto que você vê, para aplicar por 15 a 30 segundos esse spray, 15 a 30 segundos, eu reduzo só em 2 graus Celsius a temperatura da minha pele. Então, é um método para ser usado especificamente localmente, mas que não traz tanta efetividade. Bolsa de gelo reduz a temperatura da região que eu estou aplicando a 20,3 graus Celsius. Tendo a bolsa de gelo, temperatura variando de 0 a 3 graus por 10 minutos. Então, aplicar a bolsa nessa temperatura por esse período de tempo, eu posso reduzir a região que eu estou aplicando a bolsa de gelo em torno de 10 a 16 graus a temperatura daquela região. A temperatura corporal já seria mais difícil. Como eu falei, acho que aqui o autor está falando da temperatura da região de aplicação, claro, né? Pô, é perigoso fazer uma técnica com o meu paciente e mudar a temperatura corporal do meu paciente. Então é só da região que eu estou aplicando a técnica mesmo. E toalhas com gelo, né? Eu vou ter um efeito parecido da bolsa de gelo após um período de 7 minutos. Bom, efeitos, né, da crioterapia. Reduzindo a temperatura muscular, um dos principais efeitos que eu tenho eu gero essa redução da temperatura muscular e esse efeito, dependendo da técnica que eu fizer, ele vai persistir por um período de tempo. Não a mesma queda de temperatura, mas assim, o músculo vai demorar um período de tempo maior a chegar na temperatura normal dele. Tá? Então, redução de temperatura intramuscular com técnicas de crioterapia são efetivas porque o músculo, se eu não fizer nenhum exercício, nenhuma técnica para gerar aquecimento, se eu só fizer a aplicação da crioterapia e esperar, ele demora um tempo a mais para eu poder perder aquele frio que está no meu músculo. E aí, se o meu objetivo é controlar, por exemplo, inflamação nas fases iniciais ou promover recuperação muscular, uma técnica de crioterapia bem executada, eu consigo manter o efeito do frio por mais tempo no meu músculo, consequentemente, eu acelero a recuperação muscular. Temperatura articular pouco significante, eu posso gerar uma redução dependendo da articulação que eu estou aplicando a terapia, a crioterapia, mas para fins práticos, o efeito cutâneo da redução de temperatura e o efeito muscular
é bem mais significante. Eu vou verificar bem mais a eficácia da minha técnica do que se eu promover uma técnica para redução da temperatura articular. Temperatura articular, dependendo da patologia que eu tiver, é mais interessante eu aumentar, dependendo da patologia. Reduzir temperatura não tem muito porquê, sabe? Não tem muito porquê. E também tem aquela coisa, a temperatura do nosso... Da aplicação das nossas técnicas, ela parte do superficial para o profundo, sempre. Então, para eu chegar em tecidos ou estruturas mais profundas, eu preciso... Eita, palmitão. Eu preciso aplicar calor ou frio suficiente para chegar nos tecidos mais profundos. Só que enquanto isso, os tecidos superficiais estão superaquecendo ou super resfriando. Então eu tenho que tomar esse cuidado. É difícil achar uma técnica que queira resfriamento articular, mas para eu aplicar frio e chegar numa articulação, a minha pele, o tecido conjuntivo embaixo da minha pele está resfriando e resfriando muito. Então também eu não sei até onde é interessante gerar esse resfriamento geral, enquanto eu posso prejudicar tecidos superficiais, posso prejudicar a função muscular. Tá? Mas vamos falar então das aplicações da crioterapia ou métodos de aplicar frio no meu paciente. Tendo em vista que na próxima aula a gente tem que pesquisar esses métodos nas bases de dados. Com relação, galera, a efeito da crioterapia, efeito da mudança de temperatura, alguém tem alguma dúvida? Alguém quer fazer alguma pergunta? Ou tem alguma curiosidade para apresentar, para agregar a aula? Não? Vamos lá, então. Ô, professor. Alguém chamou aqui, eu só não sei reconhecer essa... Aqui, ó, o Rogel. Eu confundo a voz do Rogel com a do Gabriel, muito parecido. Vamos lá, Rogel. Você tinha falado do spray, né, do futebol, das atividades, né? Tem não sei se é um truque, se serve, é que eles passam spray e logo em seguida já jogam água em cima. Será que Em tese... é para deixar mais tempo o spray na pele, para gelar mais? Do ponto de vista teórico, você retém temperatura, né? Se você resfria a pele e joga água, com a água em contato com a pele, ela tende a ter um efeito promulgador daquele frio que você aplicou, né? Tipo, a água não vai, óbvio, não vai congelar, mas se você aplica a água depois que você aplica o spray, a sensação térmica do frio aumenta e dura mais tempo na pele e no músculo. A sensação térmica, tá? Mas, antes de ficar ao invés de ficar só na teoria, eu vou pegar, então, essa sua pergunta e vou jogar aqui no nosso quadro para a gente poder pesquisar. Spray mais água. Para ver se alguém estudou isso, para ver se de fato tem alguma efetividade, tem algum efeito significativo. Tem muita coisa que a gente vê no esporte, cara. Tem muita coisa que a gente vê no esporte que a galera testa de maneira empírica e tendo efetividade, apresentando algum efeito ali na hora, a galera adota. Eu aprendi a fazer uma tala com faixa, uma tala para articulação do tornozelo na fisioterapia desportiva. Acho que a professora Jéssica faz isso também. Ano que vem, quando vocês forem ter lá com a professora Jéssica, ela ensina vocês. Mas há uma tala que você faz no tornozelo que é da hora. Você soca a faixa, você consegue... É tipo aquelas joelheiras que as jogadoras de vôlei usam, que tem uma joelheira e tem um buraquinho para patela, só para estabilizar a patela. Acho que já deve ter visto, é uma joelheira preta.
E eu aprendi a fazer uma tala assim que ele aprendeu da experiência dele de Jogos Olímpicos, quando ele era fisioterapeuta na seleção de atletismo. Só que ele falou pra mim, ele falou pra gente, ó, tô ensinando um negócio pra vocês que vocês não vão achar em livro, em lugar nenhum, que eu aprendi nos jogos. E cara, era legal. Eu não sei se ele chegou a testar aquilo, se ele chegou a fazer algum estudo, enfim, alguma coisa. E essa questão da água com spray, eu vou deixar aqui pra gente pesquisar. A ideia de início, a teoria é interessante. Só que aí, eu tô falando desde o começo da aula, a gente tem que tomar um cuidado, que é o cuidado que eu tô passando agora para o 4º ano, em fisioterapia preventiva e fisioterapia e reumatologia, que eu estou ensinando para eles todo o passo a passo de prática baseada em evidência. Como interpretar um resultado, como fazer busca na base de dados, pergunta clínica relevante, tudo. Agora, algumas coisas estão fazendo mais sentido nesse aspecto, quando eu falo para vocês, ó, isso aqui tem efetividade, isso aqui não tem efetividade. No sentido de, assim, inicialmente, tudo que eu aplicar no meu paciente vai trazer algum efeito. Né? Então, eu não duvido que, por exemplo, esses atletas, quando eu aplico spray e eu jogo água na região, que tenha um efeito de refrigeração e que esse efeito possa perdurar por um tempo maior. A diferença é, será que essa técnica ela tem a mesma efetividade, por exemplo, daquela técnica que vocês fizeram no FEMA Running? Será que uma técnica é mais efetiva do que a outra? Você entendeu? É nesse aspecto. Primeiro a gente compara a técnica com um grupo controle, um grupo que não fez nada. E aí, na maioria das vezes, a técnica contra um grupo que não fez nada, a técnica vai apresentar efetividade. Né? Então, se eu aplicar aquilo, eu vou enxergar algum efeito no meu paciente. Mas eu preciso saber, será que isso funciona melhor do que as outras técnicas de crioterapia que nós já temos estabelecidas, por exemplo? Entendeu? Então, essa pesquisa que eu estou fazendo, que nós vamos fazer, é nesse sentido. A gente tem que manter a mente aberta para tudo, né? Vai ter muita coisa que a gente vai descobrir que é legal, mas é legal para quê? É legal em que situação? Funciona de fato? Entendeu? Então, a gente mantém a mente aberta, mas também mantém o olhar crítico. Ultrassom, eu vi aqui que o Arthur perguntou. O laser pode ser parte da termoterapia ou ele é da eletroterapia? O laser é termo, cara. O laser é termo porque ele vai fazer a transmissão indireta de calor. Na hora que eu liberar a luz, eu vou fazer a transmissão indireta de calor. Indireta porque o calor ele não é transmitido pelo laser, mas é o efeito que ele gera no tecido. Então, ele entra como termoterapia. Então, nós vamos ver, por exemplo, quando for falar de ultrassom, eu não sei vocês acompanhando os estágios clínicos quando vocês estavam fazendo estágio em Assis, mas, cara, eu via, enquanto graduando, enquanto estudante, diversas aplicações de ultrassom para diversas articulações, diversas situações diferentes. Quando eu vou pesquisar, por exemplo, nas bases de dados, para lesão do manguito rotador ou para ombro congelado, por exemplo, desculpa, gente, eu bati no microfone aí, perdão. Para lesão do manguito rotador ou para ombro congelado, o ultrassom é da hora. Agora, por exemplo, para dor lombar, se eu aplicar o ultrassom ou se eu passar a banana nas costas do paciente, é a mesma coisa. O que o paciente melhorar, ele vai melhorar tanto com o ultrassom quanto com a banana, entendeu? Então eu não precisava do ultrassom, era só comprar a banana que é mais barato. Então, eu tô falando tudo isso porque, sei lá, antes na sala eu era mais cri-cri com as coisas. Não sei o que, né? Eu era doidinho da evidência. Agora,
sei lá, eu acho legal nós vermos e estudarmos diversas técnicas, diversas coisas, mas sempre com olhar crítico. Então é por isso que eu estou falando, todas as ideias, tratamento, coisa que vocês viram em algum lugar, que vocês observam dentro do nosso tema aqui, aplicação direta de calor ou aplicação de frio, tragam. Justamente para a gente ver se tem efetividade, se funciona, se serve para a gente aplicar no nosso dia a dia. Então, por isso que eu estou anotando essa dica do Rogel. Acho que eu já respondi a pergunta do Rogel, não sei. Assim, professor. Eu acabei brisando ainda em cima de outros assuntos. Mas é isso, tipo, a gente nem relaxa um pouco o nosso lado crítico, mas também não fecha a nossa visão, sabe? Tem muita coisa legal que pode super aplicar no nosso dia a dia.